Então, pessoal, aula passada, boa noite, Larissa. Aula passada nós começamos a falar sobre propriedade, a desapropriação da propriedade, né, que é um ato administrativo feito pelo poder público, pelo ente público, pela administração pública, um ato onde um particular ele perde a sua propriedade porque ela é requisitada pelo ente público. Só que o ente público ele precisa pagar uma indenização para o proprietário que perdeu a propriedade. Só que não é um ato bilateral. Por que não é um ato bilateral? Porque independe da vontade do proprietário de fornecer aquela propriedade para outra pessoa, não. Independente da vontade do proprietário em se desfazer ou não da coisa, o ente público declarando essa utilidade do bem através do decreto que tem que ser publicado pelo ente público que irá requerer a desapropriação da coisa, esse ente público pode tomar para si aí, através da desapropriação, pagando para esse proprietário aí uma indenização que faz jus ao valor da propriedade, né? Então, é uma possibilidade, sim, do Estado requerer aí, do Estado adquirir propriedade de particular, mas o Estado tem que pagar aquele particular que perdeu a propriedade. É diferente de um contrato de compra e venda, né, que as pessoas decidem vender o seu patrimônio e aí recebem ali o pagamento. O proprietário não decidiu vender nada, só que teve que entregar, né? E o que resta a fazer para esse proprietário? Receber a indenização. Né? Assim, tudo que é para o Estado é mais rápido, até porque existe um princípio de cumprimento do interesse público. Todos os atos da administração são em prol da coletividade, e aí esse interesse público, esse interesse coletivo, ele está superior ao interesse do particular. Aí na hierarquia de interesses, o interesse público é mais importante que o interesse do particular. Então, por isso que geralmente funciona. Nossa, meus óculos tá só a digital. Por isso que funciona mais rápido, né? Mas o ente público tem que indenizar essa pessoa, não é assim, chegar lá tomar, né? E aí o proprietário que se vire, o proprietário que talvez levou uma vida para construir um patrimônio e de repente perder e não ser indenizado, isso seria um autoritarismo muito grande e geraria uma insegurança jurídica para as pessoas que queiram aí investir em bens, em propriedades. Então, gente, a desapropriação ela é um tipo de perda da propriedade. E é um ato onde a administração obriga o proprietário a entregar esse bem, só que o proprietário ele vai receber uma indenização. É um procedimento administrativo, porque ele é regulado pela Constituição Federal, por decreto-lei específico, mas é a Constituição Federal que garante aí o direito à desapropriação. A Constituição Federal fala da função social que o imóvel deve cumprir. A gente falou sobre a função social na aula passada também. E aí, às vezes, nessa aula passada e na aula de hoje, você me pergunta, será que eu estou na aula certa? Porque, para mim, assim, eu tenho para mim que estou na aula errada, porque até a mesma professora, mas na minha cabeça ela dava aula de direito civil, ela está falando de direito administrativo aqui, que é isso? Que interdisciplinaridade é essa? Ninguém me avisou? É porque, gente, apesar de ser um ato administrativo, regido pela Constituição Federal, que é estudado pelo direito administrativo, ele tem reflexo no direito civil quando atinge a propriedade particular. Porque o direito civil é um direito do particular, de interesse privado. E aí a propriedade ela é um bem jurídico tutelado pelo Código Civil.
Se a desapropriação vai alcançar um direito real de propriedade, a gente tem que entender o que é desapropriação, apesar de estar aí sendo regida por um direito público, pelo direito constitucional, pelo direito administrativo. Só que, óbvio, a gente não vai aprofundar no tema. A gente só vai trazer aí alguns parâmetros para a gente não ficar viajando na maionese. E aí, de repente, você precisa entender sobre esse ato administrativo em uma prova que envolve direito à propriedade, e aí você vai ficar mais perdido que cego em tiroteio. Imagina a situação. Imagine um cego no tiroteio, como que deve ser? Não sabe nem para onde corre, tadinho. Vai ser você, se você não sabe, não souber do que se trata, desapropriação, e cair ali uma questão de emissão na posse da administração, quando ela necessitar de uma propriedade particular, e para isso ela requeria uma desapropriação, né? E nós vimos aula passada também que a desapropriação ela pode ter 3 causas. Quais são elas? Vou te dar essa oportunidade para falar. Uma, quando houver necessidade, muito bem, houver necessidade da administração em utilizar aquele bem. Necessidade é urgência, lembra? Urgência, situação excepcional, por exemplo, uma situação de calamidade pública, uma situação de guerra, uma situação onde a administração pública precisa agir numa região, mas para ela agir com urgência, ela precisa trabalhar naquela região. Por exemplo, a aula passada eu trouxe ali uma ementa, um caso concreto, com uma decisão onde a administração precisava desapropriar em particular, porque ali onde ele estava era uma área onde o poder público iria utilizar para fazer um sistema de saneamento básico para uma comunidade que estava sem saneamento e, por isso, os seus produtos orgânicos estavam sendo despejados numa bacia, num rio, né? Então, era uma questão de urgência, precisava fazer ali aquele sistema de esgoto o mais rápido possível, até para a saúde dos moradores das outras comunidades que estavam, então, usando a água daquele rio para lavar as vasilhas, para beber, para dar para os animais tomarem, né? Então, era urgente, questão de necessidade. Então, primeira causa de desapropriação, necessidade. Segunda causa, utilidade pública. Qual que é a diferença de utilidade? Foi a pergunta lá que eu deixei para vocês, né, no fórum. Diferença de necessidade para utilidade pública. Utilidade pública, ela é a causa que, por comodismo da administração, precisa de realizar ali aquele requerimento da propriedade particular, através da desapropriação. Então, é imprescindível? Não. É urgente? Não, mas vai ser interessante para a administração pública ter acesso ali àquele lugar para fazer uma avenida, uma praça ali de convívio da comunidade, né? Então, também é causa de desapropriação. E a terceira causa de desapropriação é o interesse coletivo, o interesse social. Olha que lindo, né? Oi, Juliane, vi o telhado da sua casa. Eu fico tão emocionada quando alguém esquece o vídeo ligado, porque eu percebo que eu não estou sozinha no planeta. Aí, gente, o que é a causa que gera a desapropriação por interesse social? Eu trouxe também, na aula passada, uma decisão onde havia ali um ente considerado ente público, porque empresas com concessão de serviço público também têm capacidade legítima de ver isso hoje,
para pedir a desapropriação, para requerer a desapropriação. O INCRA, por exemplo, eu trouxe uma decisão que o INCRA requereu a desapropriação de uma propriedade, mas nesta propriedade havia uma comunidade quilombola. Só que as propriedades onde existam a moradia de comunidades quilombolas ou indígenas, elas são protegidas pela Constituição Federal para que haja a manutenção da cultura dos nossos ancestrais, dos nossos avós, da época do descobrimento do Brasil, da época da escravatura, da época em que humanos eram tidos como objetos e feitos de escravos, aí eles fugiam. Quem lembra da professora Suelen, de História? Os escravos fugiam das fazendas e aí, lá no meio do mato, eles começavam a criar comunidades. Essas comunidades eram chamadas de quilombos. E os descendentes dos quilombos, daqueles escravos que moravam ali nos quilombos, são os hoje considerados quilombolas. Aí, essas terras também não podem ser desapropriadas. Então, o INCRA perdeu, não conseguiu desapropriar, porque era uma comunidade quilombola. Outra situação, a herdeira que quis desapropriar centenas de famílias, porque ela herdou toda aquela área onde já existiam favelas ali há mais de 10 anos, então não pôde também desapropriar, porque além dela não cumprir a função social da propriedade, porque a propriedade estava abandonada, o proprietário não cumpria a função social, além disso, aquele imóvel já estava sendo utilizado por famílias que ali residiam há muitos anos. Então, por interesse daquelas famílias, o poder público pode desapropriar aquela herdeira, poderia desapropriar aquela herdeira, que é a proprietária, só que ela não tinha a posse, desapropria, paga a indenização, ela não vai ficar triste com o pagamento dessa indenização, e permite ali que aquelas pessoas continuem habitando naquele lugar. Então, é uma forma de desapropriação em prol do interesse coletivo, em prol do interesse social. Também é uma causa. Gente, alguns alunos me perguntaram hoje do meu pai, graças a Deus ele está melhorando. Depois de uma semana na UTI sem melhoras, que a professora já estava praticamente desesperada, engolindo o choro para dar aula. Hoje, graças a Deus, ele saiu do respirador. A médica falou que não é Covid, é só pneumonia mesmo, que ele é bem velhinho, aí ele tem refluxo, então ele costuma ter pneumonia mesmo, de 6 em 6 meses. Só que nenhuma foi tão grave igual esse. Ele nem precisa ficar internado em um TI, mas já tinha uma semana. E agora, hoje, ele saiu do respirador. Então, é uma notícia muito boa aí. Vou ficar menos chata nas aulas. Gente, então, continuando aqui nesse assunto, agora ainda de desapropriação, mas a matéria nova, porque até então a gente fez um resumão, só para vocês contextualizarem, quem não assistiu na última aula, né, a inicialização da desapropriação, hoje vocês já pegaram esse resumo aí. Legitimidade ativa e passiva. Quem pode propor uma ação de desapropriação? Quais são os bens que podem ser desapropriados? E quem pode ser réu numa ação de desapropriação? Então, em primeiro lugar, eu quero que vocês saibam que tem uma lei específica, que é, sim, de 1941. A gente tem essa mania de ter legislação que é mais velha do que nossos avós, mas é o que temos para a janta. Então, o decreto-lei que regulamenta como é feita a desapropriação é de 1941. É o decreto-lei número 3.387
3.365/41. Se você quiser jogar aí no Google esse decreto-lei 3.365/41. Ele fala praticamente tudo sobre desapropriação, tá? Quem for aí estudar para a prova de concurso que envolva direito público, eu não tirei a notificação do WhatsApp, tá de sacanagem comigo. Aí, pessoal, tem que estudar essa lei, tá? Esse decreto-lei que fala tudo de desapropriação. Quem pode desapropriar, Ian? Quem pode desapropriar? Obrigada, Lorena. Amém. Obrigada, Cássia. Supremacia do interesse público sobre o privado. É isso aí, Gabriel. Você falou, nossa, que lindo. Você usou o termo certinho, o nome do princípio é esse, supremacia do interesse público sobre o privado. Ian, crédito de caixa ou precatórios que levam 2 gerações para receber isso, se receber o cumprimento do interesse público no Brasil, é só no papel. Crédito da caixa ou precatórios que levam 2 gerações para receber. Como assim, Ian? Precatório é demorado mesmo. Isso aí, você receber, você tem que negociar e recebe, às vezes, 40% do valor para não morrer sem receber. O que você está comendo? Mostra aí para nós, deixa eu ver. É comida boa? Eu adoro ver comida, gente. A bebida vermelha de Gabriel, eu respondi lá, você não viu, não? Energético. Gente, ontem eu coloquei no store. Que bebida estou tomando? Era um copo com energético de açaí vermelho. Ninguém acertou, o povo ficou louco. Campari, vitamina C, que mais? Gin com não sei o quê. Gin. E ninguém acertou. Só que foi bom que eu aprendi um monte de bebida nova. Teve um povo que falou umas bebidas lá. O que é isso, gente? E eles me explicaram, eu aprendi. Gente, foi muito produtivo esse desafio que eu fiz, porque eu aprendi um monte de drink interessante. Sério. Se vocês quiserem, eu até printei, eu morria de rir. Eu printei o que o povo respondeu que era e até postei, porque eu tive que compartilhar. Foi muito engraçado. E ninguém acertou. Teve uma lá que falou gasolina. O desespero foi tão grande que ela falou, desisto, gasolina. Foi ótimo. Sanduíche de pit dog. Nossa, aí é bom, hein? Delícia. Com a Coca-Cola gelada, então. Nossa senhora, calma, gente, vai embora, não. Não corre pro pit dog, não. Espera eu. Hã? Eu dizia sobre a questão do pagamento da desapropriação com relação ao cumprimento do interesse público, né? A gente sabe que esses valores nunca são pagos de imediato, né? Muitos viram créditos, né? Tem alguns casos Ah, aí, tá. quando é Uhum. recorrido, né, judicialmente, pode virar precatório, e que, assim, o Estado, hoje eu trabalho contra o Estado, né? Então, assim, o que eu posso dizer é que o Estado nunca sai perdendo, né? Pelo Ah, menos não tá. totalmente, né? Então, nessa questão da desapropriação, acho muito interessante falar sobre a questão do pagamento para o antigo proprietário, né? Que demora muito, pode demorar gerações, dependendo da quantidade, né, que o bem do valor que o bem tinha, né? Então, assim, é complicado. Gente, olha, vocês já viram aqueles memes, expectativa e realidade? Então, essa questão do pagamento prévio é expectativa.
Mas o que a administração pública costuma fazer? Para ela ter a emissão na posse, ela tem que depositar um valor para o proprietário, né? Então, ela faz ali um cálculo que ela entende ser o valor do imóvel, deposita em juízo, e aí depois o proprietário, se ficar insatisfeito, ele pode discutir esse valor. E aí, se ele ganhar, no caso, se a justiça considerar que o valor fornecido pelo réu, que é o proprietário, que foi expropriado, se a justiça considerar esse valor da avaliação fornecida pelo proprietário, aí começa a execução contra a fazenda, contra o ente público. Essa execução que é demorada, porque aí começa a negociação, o ente público fala que vai pagar em precatório, e aí precatório é uma forma de pagamento de títulos, onde o proprietário, onde essa pessoa que, no caso, recebeu os títulos, ela tem que esperar muitos anos para receber esses precatórios, e aí acaba que cansa e negocia esse precatório com terceiros. Tem gente que compra precatório, mas é assim, 30% do valor. Tem gente que trabalha com isso. Eu tenho um colega que falou, olha, se você tem alguém que está aí na fila para receber precatório, fala que eu compro, porque eles compram um valor bem abaixo, a pessoa quer receber, aí lá na frente, quando ele receber, ele vai ter um lucro. Só que, às vezes, aquela pessoa que foi expropriada, ela tá tão assim necessitada do dinheiro que ela fala, quer saber? Me paga aí, vende o direito ao precatório e aí recebe mesmo que abaixo. Aí quem comprou fica com o direito de receber, mas aí depende do tempo do Estado, não é o tempo dele, é o tempo do Estado, né? Tem gente que faz esse tipo de investimento aí. O Ian falou que faz. Você faz? Eu Você faz trabalho com um isso, Ian? setor envolvido aqui, que eu prefiro não mencionar nomes. A gente trabalha com essa questão aí de crédito precatório. Ah, sim, interessante. Mas assim, professor, Você é novinho, você é praticamente um adolescente. Eu acho que daqui uns 40 anos você recebe. professora, vale ressaltar a questão do Estado de Goiás, que ele sancionou, né, a lei da questão do RPV, que é o requisito de pequeno valor, que, em teoria, ele seria mais rápido para pagar as dívidas do Estado, né, do Estado de Goiás, com a relação de tempo ser menor e o valor também ser menor. Só que acaba que fica elas por elas, porque o que acontece? Eles pedem um prazo de 60 dias úteis para pagar a partir do momento que o precatório é expedido, né? Juntado nos autos e, claro, com a assinatura do juiz ou desembargador. Aí o que acontece? Uhum, A PGE é muito lenta, até para poder receber, né? O interessante é a gente estar pedindo uhum, penhora. No primeiro grau é raríssimo, raríssimo, raríssimo conseguir penhora de RPV. Mas já no segundo grau, com os desembargadores, questão aí de mandado de segurança, que a gente lá no escritório de trabalho atua a favor do servidor público, né? E a gente sabe que tem muitas uhum, diferenças a ser recebidas, né? Aí na questão do segundo grau, com os desembargadores, eles concedem as penhoras. Aí penhora a conta do Estado, valor X lá que o mandado de segurança tem, né? A partir da impetração até a data se não me engano, do trânsito ou que seja cumprida, né? Depende da situação. Aí eles concedem a penhora, mas assim, é muito difícil receber do Estado. Tanto nessa uhum, questão aí dos precatórios e RPVs, quanto a questão do crédito, que muitas vezes envolve a Justiça Federal, né? Porque a maioria desses créditos que são repassados através do Estado são pela Caixa Econômica Federal. Então aí demora ainda mais. A gente tem esse conhecimento aí e sabe que isso acaba que no final das contas é só no papel, tanto a questão do pagamento no crédito quanto essa questão do RPVA é mais rápido. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele veio a falecer e estava na fila para ele receber o RPV, que em teoria é mais rápido, já estava 2 anos na fila para poder estar recebendo, que era questão de primeiro grau, e aí eu não sei se é porque assim, o juiz, né, ir contra o Estado e penhorar dinheiro é um pouco mais complicado com o desembargador, não sei se trata de posição política ou o que seja, mas aí a pessoa morreu e
tá lá para pagar o RPV, que não são nem 20 mil reais, que, assim, em teoria, para Ah, o... você tá de sacanagem. Tô brincando, não, 20 mil sério. reais? Que é Não. o RPV, né? Putz. Contra o Estado, a senhora pode requerer o RPV. Uhum. Beleza, eu vou te contratar, tá? Se eu precisar de receber algum precatório nesse sentido. Não, assim, eu conheço Apesar de não pessoas da ser. central de precatório, tudo, professora, demais. O que eu levo lá de petição de prioridade por idade ou por doença é demais. Carlinha que me recebe lá é tranquilo demais. Mas, mesmo É bom assim, ainda fazer levo. amizades nesses órgãos mesmo, porque é só amizade, gente, que você consegue. Porque se É depender o da boa famoso vontade. QI. É o famoso QI, quem indica. Aí você passa. Exatamente. Bom, pessoal, então, continuando aqui nos legitimados para requererem a desapropriação, são os entes que compõem o poder público, que é a União, o Estado, os municípios, tá? Então, o governador pode requerer? Pode. O prefeito pode requerer desapropriação de bem particular? Pode. E o Bolsonaro pode requerer? Também, né? Então, minha mãe está rindo. Inclusive, tem muita informação que eu vou passar aqui para vocês que eu espero que o Bolsonaro não saiba ou não descubra, porque senão nós estamos perdidos. É, tá organizando aqui o Zoom. Aí, pessoal, então quem pode desapropriar? União, estados, municípios, Distrito Federal e territórios. Ou seja, poder executivo. E quais os bens que podem ser desapropriados? Qualquer bem, desde que ele não seja protegido pela Constituição, no sentido de haver impedimento contra essa desapropriação. Por exemplo, direitos da personalidade. Direitos inerentes à personalidade não podem ser desapropriados, graças a Deus. Por exemplo, a sua integridade física, né, o seu direito à vida, não podem ser desapropriados. Agora, bens, coisas corpóreas, coisas incorpóreas, bens materiais, patrimônio material, patrimônio não material, espaço aéreo pode ser desapropriado, subsolo pode ser desapropriado. Imagine você que nós estamos sendo atacados por OVNIs. Guerra dos Mundos. Quem já assistiu esse filme, Guerra dos Mundos? Estamos sendo atacados pelos extraterrestres. Aí o Bolsonaro fala: ninguém mais voa aqui no país. Vamos precisar... desapropriar é meio pesado. Vamos requisitar provisoriamente, a gente vai ver o que é requisição hoje. Vamos requisitar o espaço aéreo do Brasil provisoriamente, porque os aeroportos não podem mais permitir aí embarques de avião. Os aviões que estão no ar, primeiro aeroporto que eles encontrarem, devem aterrissar caças, e para isso eu preciso de ter aí a posse do espaço aéreo. Né? Então, é uma situação aí interessante para que, que a União peça a requisição da propriedade do espaço aéreo, né? Pelo menos provisoriamente, depois que derrubar todos os OVNIs. Esse exemplo é a cara do Bolsonaro, essas coisas loucas, né? Depois que abater todos os OVNIs, matar todos os ETs, aí sim os aeroportos, as empresas aéreas poderão voltar aí a habitar o espaço aéreo. Né? Então, espaço aéreo pode ser desapropriado, subsolo também, só que lembrem-se, a desapropriação ela exige
a declaração de utilidade pública daquela coisa. Então, exige o decreto, a publicação do decreto, onde o ente público que vai desapropriar exige a desapropriação, mas declara que há a utilidade do bem. Ele precisa daquele bem porque vai ter uma utilidade para o ente público. Então, né, se prepare, proprietário, porque eu vou te desapropriar. Então, ele informa isso para o proprietário e também dá publicidade a esse ato por meio do decreto. Esse decreto, ele é obrigatório. O ente público tem que decretar, informando essa declaração aí, que dá utilidade pública do bem, para depois requerer a desapropriação. E quando requerer a desapropriação, precisa pagar a justa indenização, que é essa que o Ian está falando aí, que é difícil de receber a justa indenização, porque às vezes ele até deposita um valor, mas é um valor que não confere com o real valor da coisa. Então, o proprietário vai discutir isso aí durante um tempo. E que bens, né, como eu disse para vocês, os bens podem ser desapropriados. Aí tem uma súmula do STF, que é a súmula 157, súmula 157 do STF, fala sobre as empresas de energia. Será que elas podem ser desapropriadas? Diz que sim, mas precisa de autorização do presidente da República. É necessária prévia autorização do presidente da República para desapropriação pelos estados de empresa de energia elétrica. Então, olha só, normalmente, o governador não precisa de autorização do presidente para desapropriar. Ele é parte legítima no polo ativo da ação de desapropriação. Só que no momento que ele quiser desapropriar uma empresa de energia elétrica, aí vai precisar da autorização do presidente. Caiado quer desapropriar uma empresa de energia elétrica. Precisa da autorização do Bolsonaro, entenderam? Mas, em relação a qualquer outros bens, onde não houver essa especificidade, esse impedimento, ele não precisa pedir bênção para o Bolsonaro. Ele pode requerer, ele pode decretar a utilidade pública e propor o processo aí de desapropriação do particular. Certo? Desapropriação de bens públicos é possível, gente? Bens públicos podem ser desapropriados? Sim, só que é necessário se observar uma hierarquia do poder público. União pode desapropriar bens públicos dos estados e dos municípios. Estado pode desapropriar bens públicos só do município. O Caiado não pode decretar a utilidade pública de um bem que é da União, tá? Então, mas a União pode, o Bolsonaro pode decretar a utilidade pública de um bem que é do estado de Goiás. Então, essa hierarquia de entes públicos tem que ser obedecida, respeitada no que tange a desapropriação de bens públicos. Prazos: 5 anos. 5 anos, tanto para o ente público desapropriar a coisa,